Antes de gravar esse vídeo, eu tava vendo os números do Luiz Gustavo, eu tava vendo alguns lances do Luiz Gustavo pra entender o que que eu ia trazer aqui pra vocês, né? Se a gente ia fazer um vídeo em qual direcionamento pra entender o que realmente a gente está buscando na contratação do Luiz Gustavo. Porque eu acho que é isso, toda contratação, no final das contas, a gente pode falar que tem uma intenção por trás e a do Luiz Gustavo não é diferente. A gente sabe que o Atlético buscava um volante desde a janela de meio do ano. E chega um volante com algumas credenciais. Chega um volante mais velho, 38, 39 anos. Um volante que na temporada passada discutiu com a diretoria do seu respectivo clube, no caso São Paulo. Um volante que teve uma série de lesões que atrapalhou todo o segmento desse último momento da carreira dele. E, cara, sabe o que que é o incrível? Mesmo assim, a gente tá falando de um jogador que chega pra agregar. Porque, desde que saiu a informação que o Luiz Gustavo não continuaria no São Paulo, a minha concepção é: não é possível que um clube que precisa tanto de um volante, ele não vai fazer um investimento óbvio. E não é um investimento que você precisa pagar para o São Paulo, não é um investimento que você precisa gastar milhões em luva, até pela própria idade do jogador. É um investimento que está dentro da realidade financeira do Clube Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense ele encontra no Luiz Gustavo algo que eu acho que nem imagens, nem os números podem trazer. O Atlético encontra no Luiz Gustavo equilíbrio. O camisa 5 no futebol mundial é o jogador do funcionamento. É o jogador que está ali para fazer a transição ofensiva, para controlar a transição defensiva, para dar sustentação para a defesa, para aparecer e fazer com que esse processo ofensivo ele seja desenvolvido da melhor maneira possível. Então, o camisa 5 ele tem um funcionamento muito importante. A gente vê como, por exemplo, recentemente a gente teve um camisa 5 como campeão do mundo não, como o melhor do mundo, que foi o caso do Rodri. Então, todo time precisa de um camisa 5 que tenha qualidade para jogar, competitividade sem bola. E é importante lembrar o que aconteceu na temporada do Atlético ano passado. O Atlético ele só começa a funcionar de maneira mais concreta quando tem um jogador como o Zapelli qualificando todo o processo ali do meio-campo do nosso Furacão e mesmo assim crescendo substancialmente na questão competitiva e fazendo com que pô, trouxesse um senso de organização e um senso de equilíbrio muito grande para o time do Atlético. Então, exatamente esse senso de equilíbrio, esse senso de organização que eu espero ver a partir do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, na minha visão, é um jogador que vai trazer essa coerência para o time do Atlético, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Num primeiro momento, acho natural existir questionamentos em relação ao compromisso defensivo que o Luiz Gustavo naturalmente vai ter com a camisa do Atlético, porque a gente está falando de um jogador que pô, vem de histórico de lesões, já tá mais velho, mas se você for pegar os números defensivos do Luiz Gustavo, todos lá em cima. E aí a gente começa a entender os atalhos que um jogador mais experiente ele pega para conseguir ser tão competitivo quanto os jogadores mais jovens. É um caminho que ele vai usar muito mais a inteligência de posicionamento e a inteligência para não precisar entrar em disputas o tempo inteiro e para justificar o índice que ele tem altíssimo de participações ali em roubadas de bola, o índice que ele tem altíssimo em participações de recuperações, de bloqueios, de interceptações. Então não se preocupem, não é questão física que vai fazer o Luiz Gustavo não ser um jogador com um ótimo compromisso defensivo, um ótimo entendimento de qual é a responsabilidade dele ali na frente da área. E é até legal você pegar assim o ímpeto físico que, por exemplo, o Filipinho tem hoje, de ser um jogador muito disposto a competir, um jogador muito vivo, um jogador muito assim ligado no jogo, sempre muito elétrico, mas que não tem a maturidade de posicionamento que o Luiz Gustavo tem. Então, essa experiência do Luiz Gustavo pode ser muito importante para o Filipinho. Passar ensinamentos pode ser muito importante até para o próprio Portijo. E aí a gente fala, talvez, de uma das principais duplas de volantes da história do Clube Atlético Paranaense. Quando você fala da dupla Portijo e Luiz Ricardo, são jogadores até parecidos, tá?
jogadores de um toque refinado, jogadores que têm uma boa altura para os duelos aéreos, jogadores que têm uma ótima saída de bola, jogadores que têm uma noção competitiva sempre muito alinhada a essa questão técnica, jogadores que têm um posicionamento muito legal sempre para estar antecipando as jogadas, sempre estar fazendo as jogadas acontecer da melhor maneira possível. Então, no final das contas, é um sentimento que a gente tem ali o Portilla uma miniatura colombiana do Luiz Gustavo, mas acho que tem tudo para dar muito certo, porque hoje, se o Luiz Gustavo entrega mais experiência, mais refino, mais qualidade com a bola, o Portilla consegue trazer o Portilla consegue trazer um pouco mais de equilíbrio físico nas disputas, na competitividade. Quem vai ser o 5, quem vai ser o 8? Acho que nesse momento o Portilla tem muito mais cara de 8, o Luiz Gustavo tem muito mais cara de um bom camisa 5. Então acho que pensando no meio campo ali com o Zapelli, com o Portilla, com o Luiz Gustavo, a gente vai para um nível muito legal de meio campo. A gente vai para um nível muito legal de meio campo. Então, no final das contas, é um sentimento que a gente acerta muito na contratação do Luiz Gustavo, na formatação do time titular mesmo. Ah, preocupações, óbvio que existe uma preocupação física, se ele vai conseguir ter regularidade, se ele vai conseguir nos ajudar no sentido de estar sempre atuando, estar sempre sendo essa peça importante para manter o equilíbrio do time do Atlético, se ele consegue ser essa peça relevante na hora de construir, na hora de dar uma boa dinâmica no meio campo. Essa preocupação é indiscutível. Mas eu acho que o Luiz Gustavo ele traz um além que o Atlético talvez não tenha desde o Fernandinho. E é muito importante ver o Atlético estar se acostumando com grandes jogadores, mesmo na reta final de carreira. A gente viu como o Fernandinho pode ser um bom exemplo para a gente entender como o Luiz Gustavo pode nos ajudar e nos ajudar muito. Porque é um jogador que vai estar ali assumindo uma responsabilidade de ser um porto seguro da equipe, de ser uma liderança em questão de gestão do grupo. Mas é importante lembrar, tecnicamente, o quanto o Fernandinho nos ajudou. É importante lembrar quanto o Fernandinho foi importante para realmente fazer com que o Atlético fosse competitivo. Não é à toa que tanto 2022 o Atlético chega numa final de Libertadores muito a partir do Fernandinho, 23 e 24. O Atlético sofre muito por não ter o Fernandinho em condições, então acaba não se classificando para a Libertadores de 23. Lembrando que o Atlético era um dos favoritos para estar na Libertadores de 23 enquanto o Fernandinho ainda estava jogando, e em 2024 tudo que aconteceu. Então ter esses pontos de equilíbrio faz com que seu time consiga competir até num nível mais alto, porque é aquilo. Ah, beleza, o Flamengo tem um volante melhor que o Atlético. Mas será que o Flamengo tem um volante mais inteligente que o Atlético? Mentalmente mais impactante no coletivo que o Atlético? Com capacidade de pensar em um posicionamento correto, melhor que o Luiz Gustavo, porque nem se compara a experiência de ambos. Então, assim, é muito bom você poder olhar para o jogador e confiar. Eu sempre falo para vocês que a gente tem 4 credenciais no jogo: técnico, físico, mental e tático. Se o físico tiver em dia, o mental, tático e o técnico do Luiz Gustavo é de um nível muito alto. Para apostar, acho que tem tudo para dar muito certo. Acho que tem tudo para dar muito certo mesmo. Valeu? Tamo junto, Aras.